servir a Deus fora da palavra. Olha qual é a importância da palavra. A palavra é que nos leva a ser liberto. A palavra é quem ilumina nosso entendimento. A palavra é que guia os nossos caminhos neste mundo aqui. Nós precisamos ser guiados pela palavra, que é lâmpada e luz para o nosso caminhar conduzir-se. A palavra é o meio por onde encontramos a Deus, pela palavra. A palavra é a bússola que nos dá a direção para a salvação, que mostra Cristo. A palavra é o alicerce da nossa vida com Deus, aonde estamos firmados. Tudo é pela palavra. A palavra é por onde o homem que está em maldição pode ser bem-aventurado. Tudo é pela palavra. Só que existe uma oposição à palavra, que é a verdade de Deus, que é a luz de Deus, que é o meio de Deus, pelo qual ele deu para o homem chegar a ele, por meio da fé. E essa fé, ela é pelo ouvir, e pelo ouvir, pela palavra. Olha como é importante, se a gente fosse parar aqui, para poder analisar cada detalhe do que a palavra fala, gente, é importante você ser instruído com a palavra, dentro dos detalhes da palavra. Observe o que diz a palavra de Deus em Romanos 10:17. De sorte que a fé, ela é pelo ouvir. Observe. Agora vamos para o detalhe. De sorte que a fé, ela é pelo ouvir. Que fé é essa? Que pelo ouvir é esse? E pelo ouvir, pela palavra. Mas, qual palavra? Observe que o texto diz assim: a fé, ela é pelo ouvir. E pelo ouvir, pela palavra. Então, a palavra de Deus é a bússola, é o parâmetro, é o meio pelo qual temos vida com Deus. Agora, como eu estava dizendo, existe a oposição. O que é oposição? Aquilo que trabalha contra. Podemos até dizer anticristo. O que é anticristo? É contra Cristo, contrário a Cristo, que faz oposição a Cristo. Então, a palavra de Deus é o que o homem precisa para chegar a Deus e ter tudo demais com Deus. A vida, a comunhão, a bênção, a vitória, tudo é pela palavra. Mas nós temos um opositor que é anticristo, combate contra o conhecimento da palavra para que nós não venhamos ter. E por que isso? Por que isso? Eu vou trazer para você aqui uma instrução para você abrir os olhos, tá bom? Não fique acomodado, porque não já sou crente, estou numa igreja, não fique acomodado nisso não, meu irmão. Vida com Deus não é isso não. Garantia de salvação não é isso não. Garantia de estar em Deus não é isso não. Cuidado. O mundo vive na religião, porém não estão em Deus. O povo vive servindo a Deus nas suas religiões, porém é uma adoração vã. Vou entrar nesse assunto. Não fique aí acomodado, porque não, mas a minha religião é evangélica. Não tem nenhuma diferença da religião evangélica para a religião católica, para a espírita e as demais. Porque Deus não colocou nenhuma religião como um meio para o homem estar nele, servir a ele e ser bem-aventurado nele. Não foi nenhuma religião. Primeiro que o evangelho não é uma religião evangélica. Então vamos lá. Nós temos um opositor que trabalha na humanidade para que a humanidade não creia, não acredite, não dê atenção, não escute a palavra de Deus. E esse opositor, o trabalho dele é tirar a palavra de Deus do conhecimento do homem. Para quê? Qual é o objetivo desse opositor, como disse Pedro?
o vosso adversário, o diabo. Como disse Jesus, o príncipe deste mundo, aonde o mundo jaz no maligno. Esse é o opositor, que é um ser, uma criatura espiritual, que trabalha, que tem a sua autoridade sobre uma grande potestade, não é? Um grande reino, que é o reino das trevas, dentro de um exército de vários seres espirituais, que não são mais do reino de Deus, que não fazem mais parte da luz, porque são trevas, espíritos rebeldes que foram punidos, expulsos da presença de Deus. Até essa parte dos anjos no céu, com Satanás, foram expulsos da presença de Deus, banido, condenado e julgado. E o diabo pegou uma grande parte desses anjos para estabelecer o seu reino na terra, uma grande potestade, que são poderes espirituais, agindo contra a humanidade, fazendo oposição não a Deus, mas a palavra dele, para que os homens não recebam, trabalhando no entendimento dos homens, para tirar dos homens o conhecimento e o entendimento da palavra de Deus, para que os homens não se salvem crendo na palavra. O próprio Jesus, ele disse isso, lá em Lucas 8:12. Jesus, ele narra a parábola da semente, do semeador. E ele vai explicar depois. E ele começa a explicar dizendo que a semente é a palavra de Deus, que é pregada para o povo. Não é? Os semeadores são aqueles que pregam a palavra de Deus. Cuidado, pregam a palavra. Não mentira usando a palavra. Eu vou chegar lá. Lucas 8:12, Jesus vai dizer: a semente é a palavra. As pessoas que ouvem é a terra. Que a semente é lançada no entendimento delas, que é o coração, entendimento, para que elas creiam e sejam salvas. Aí Jesus vai dizer, depois que essa semente é lançada, a palavra vai ao teu conhecimento, a palavra vai no teu entendimento. Está pensando que o diabo vai ficar parado vendo você ouvir a palavra? Ele vai trabalhar no teu coração, para que você não dê ouvido à palavra, para deturpar a palavra, para colocar confusão, incerteza e na sua mente, para você não compreender a palavra. Ele vai fazer você resistir à palavra, ele vai fazer você combater contra a palavra, ele vai fazer você ser incrédulo da palavra, ele vai fazer você desprezar a palavra. Para que ele faz isso? Foi Jesus quem disse, para que você não se salve crendo na palavra. Salvação, o homem só pode ter se ele ouvir a palavra e seguir a palavra, que é Cristo, o que Cristo ensinou. O homem só pode chegar a Deus para receber a remissão dos seus pecados, ser aceito por Deus, reconciliado e ter a promessa da vida eterna, não é através de nenhuma instituição, não é através de nenhum ritual religioso, de nenhuma obra de caridade, de nenhum karma, de nenhuma filosofia, doutrina, de conceitos religiosos de homem. A verdade é uma só, é absoluta. A verdade de Deus não é relativa. A verdade de Deus é absoluta para o homem chegar a Ele, para o homem ter salvação, para o homem ter vida com Ele, para o homem ser absolvido, ter os seus pecados remidos, ter a promessa da esperança, da vida com Deus, quando deste mundo partir na eternidade. A verdade de Deus é absoluta, é a palavra que mostra. Não adianta você ficar com a tua vida religiosa, confiando na tua religião, praticando a crença, os dogmas, vivendo os sacrifícios, as penitências, os flagelos, vivendo a formalidade, se dedicando, se consagrando, vivendo dentro de uma instituição, cumprindo toda a devoção. Isso não te leva a Deus.
A multidão está enganada com esta vida religiosa, com essa entrega, com essa devoção, onde o povo serve, não a Deus, mas as suas instituições, pela direção dos seus líderes, os homens, e não Jesus. É diferente. Jesus vai dizer que o diabo ele trabalha para tirar a palavra do coração do homem. Esse homem pode ser você, esse homem pode ser eu, esse homem é toda a humanidade. Aqui é no genérico, homem, mulher, jovem, adolescente, velho, idoso. Ele trabalha no ser humano. Para o ser humano não dar ouvido, não dar crédito, não crer na palavra de Deus. Jesus vai dizer, para que não se salvem crendo na palavra. Crer na palavra é crer em Cristo. Crer na palavra é crer em Jesus. Não tem como você diz que crê na palavra, mas a tua fé está direcionada para outro alvo. Tu diz que crê na palavra, mas tua prática de vida, tua prática de fé não está sendo conduzida pela palavra. Não tem como você dizer que é cristão. Não tem como você dizer que está servindo a Deus. Se você está sendo escravo, praticante, devoto, consagrando tua vida para viver penitência, flagelo, ritual, para viver crença, dogma, que não é da palavra, que é das religiões, que é dos preceitos dos homens, não tem como, meu amigo. Reveja a sua fé, reveja os princípios. Faça como disse Paulo, escrevendo na sua carta, segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 5. Examinai-vos a vós mesmo, se permanece na fé, ou se já não foste reprovados. Muitos estão sendo reprovados. Por quê? Porque não permanece na fé, na palavra de Cristo. Tem fé, é devoto, é praticante, mas não da palavra de Cristo. Não é cristão. Usa o termo de cristão porque está dentro de uma religião que diz que é cristão, mas não é cristão. Eu já disse. E vou dizer de novo, a palavra cristão, ela deriva de Cristo, denotando um seguidor de Cristo, um praticante da doutrina de Cristo, não é de uma religião cristã. A palavra cristão deriva de Cristo. Os apóstolos foram chamados de cristão pela primeira vez na cidade de Antioquia, por causa da sua vida, do seu testemunho, da sua prática na palavra de Cristo, onde eles pregavam Cristo, criam em Cristo, anunciavam ao mundo Cristo. Não era por causa de uma vida religiosa cristã, de uma religião cristã. Deu para entender? Então, ser cristão não é esse tipo de cristão que o mundo vive na religião. Aí a gente tem um país no Brasil, o Brasil é um país de 90% cristão. É não, meu irmão. É não. 90% são religiosos que dizem que são cristãos, mas verdadeiros cristãos são poucos. Se tiver 20% é muito. Os verdadeiros cristãos, que são os discípulos, os seguidores, os praticantes da palavra de Cristo e discípulos de Cristo. Esses são os verdadeiros cristãos, que são submissos, praticantes a Cristo e a sua palavra, e não a uma instituição, uma igreja, uma religião, pelo homem. Deu para entender? Então Jesus vai dizer isso, que o diabo trabalha para tirar a palavra do coração das pessoas, para que não se salve crendo. Não adianta você crer ali, aqui, acolá, nisso, naquilo e naquilo outro. Se você não tiver com a tua fé, com a tua crença, com a tua devoção principiada, conduzida, dirigida pela palavra, tua fé é vã, tua fé é inútil. Você vai se decepcionar no final do labor desta vida. Com essa esperança vã, morta, com esta vida de adoração a Deus, em vão. Vamos ler aqui. Olha como é importante a gente trabalhar a palavra no nosso conhecimento, gente. Como é importante a gente trabalhar a palavra no nosso entendimento. Meu compromisso aqui é esse. Eu não tenho compromisso aqui com o meu ministério, com minha igreja, com o meu negócio religioso. Eu não estou aqui atrás de causa de ganho.
Eu não estou aqui para formar discípulos para me seguir no meu ministério, para encher minha igreja. Eu não estou preocupado aqui em me dar bem dentro de um grupo que eu venha presidir, para usufruir dos dízimos, das ofertas, do trabalho do povo. Eu não estou aqui por causa disso. Eu não tenho a causa de ganho focada nessas vaidades, nessas coisas vãs que traz maldição para quem vive tal. O meu compromisso é anunciar o Evangelho de Cristo, pregar a palavra de Deus, fazer discípulo para Cristo, não de ministério meu, nem de igreja. O meu compromisso é fazer discípulos para Cristo. E como é que nós fazemos discípulos para Cristo? Ensinando ao povo de Cristo. Não é esses ensinos vãs que o povo aprende para viver uma vida rotineira, formalista dentro de religião, dentro de igreja. O povo tem que aprender de Cristo para viver uma vida alicerçada no ensino, na palavra de Cristo. A prática de vida tem que ser não dentro de uma religião, não na vida religiosa, mas a prática do cristão, a prática de fé do cristão tem que ser na palavra, praticando a palavra todo dia no meu viver,